up? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e vamos conferir nossa aula de hoje. Então, essa é a aula 21, nós temos a revisão e, em seguida, a avaliação. Então, já deixem tudo pronto aí, o caderno de vocês, né, com essas anotações, certo? Fiquem bastante atentos, a gente vai iniciar, né, a nossa continuação da revisão. Bem, para dar prosseguimento, né, à nossa revisão, nós vamos relembrar sobre os pronomes oblíquos, que em inglês a gente chama de object pronouns, certo? Os pronomes com função de objeto. Assim como vocês já relembraram os pronomes com função de sujeito, nós vamos relembrar os pronomes com função de objeto, que são esses aqui. Então, vamos relembrar o uso deles? Eles são usados para quê? Para substituir o nome de alguém ou de alguma coisa na frase, não é? Então, o nome de algo ou de alguém, né? Pode substituir um objeto, por exemplo, um animal, uma coisa, ou então uma pessoa, ok? E eles têm a função de quê? De objeto direto ou indireto na frase. E olha, isso aqui é importante, tá? Onde é que eles vão aparecer lá na frase? Aqui, ó. Na frase, né, eles têm essa função, são posicionados sempre, tá lá até em destaque ali para você, ó, sempre após quem? Após o verbo, tudo bem? Então, essa é a diferença básica desse tipo de pronome do outro pronome com função de sujeito. Esse aqui vai sempre aparecer depois do verbo principal, tá? Lá para o final da frase, ok? Aquele outro que vocês já lembraram, o pronome com função de sujeito, que é I, you, he, she, it, ele vai sempre aparecer logo no comecinho da frase antes do verbo. Esse aqui não, sempre após o verbo, depois do verbo principal. Alright? Vamos relembrar então a nossa tabelinha, né, para ver os pronomes. Então, colocamos duas colunas aí para vocês verem a diferença entre os pronomes com função de sujeito, que é o subject pronouns, que é essa primeira coluna aí que vocês estão acompanhando, ó, com os pronomes I, you, he, she e o it, tá? Todos esses aqui são os pronomes com função de sujeito. Agora, os que a gente está relembrando é essa coluna aqui, tá? Object pronouns, ok? São os pronomes com função de sujeito. Então, para cada pronome com função de sujeito, nós temos um objeto também. Então, para o pronome I, que é esse aqui, nós vamos ter o object pronoun me, que significa me ou a mim. Por exemplo, he loves me. Quem que me ama? Ele, né? Que é he. Ele me ama. Então, esse me ou a mim, em inglês, é este me aqui, tá? Para o pronome you, o correspondente dele como função de objeto é you também. Escreve da mesma forma, mas o significado é diferente. Ó, lhe, o, a, te, ti ou a você. Esse é o significado. Para o pronome he, com função de sujeito, nós temos o correspondente him, ok? Him. Qual é o significado do him? Lhe, o, a, né? A ele ou ele, certo? Então, esse é o significado do pronome com função de objeto him. O próximo aqui do lado é o she, né? Que é o pronome com função de sujeito ela. E o correspondente a ele, com função de objeto, é o her. O que significa her? Lhe, a, ela ou a ela, ok? Esse é o significado do her. Por exemplo, he loves her, he loves her. Ele a ama, não é? Então, esse her tem como função de objeto, de pronome com função de objeto, ok? It, não é? O correspondente do it, com função de sujeito, escreve da mesma forma, tá? Mas o significado é diferente, ó. Lhe, o, a, ok? Então, esses são os pronomes com função de objeto do que? Do singular, ok, people?
A gente viu, acabou de ver do singular, tá? Então, quais são? Primeiro, me, you, him, her, you, it. Esses são os pronomes com função de objeto, ok? Vamos relembrar agora os pronomes do plural. Acompanhem comigo. Então, os pronomes do plural são esses aqui, né? Tem menos. Então, a gente colocou novamente aqui, não é? A tabelinha com a coluna dos pronomes com função de sujeito, que vocês já relembraram, que é o we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. E para cada um deles, a gente tem um correspondente também, né? Com função de objeto. Então, o que corresponde a nós, você escreve as, que significa nos, né? Aqui, ó. You, escreve da mesma forma, né? Lembrando que é plural, então o significado dele é lhes, a vocês ou vocês, right? O próximo aqui, que corresponde a deles ou elas, é o them, lhes, os, as, ok? Então, esses são os pronomes com função de objeto do plural, ok? Plural. Então, nós temos as, you e them. Esses são os pronomes com função, né, de objeto. Object pronouns. E vamos exercitar um pouquinho para a gente relembrar? Vamos aqui junto comigo substituir alguns nomes, né? Para que vocês possam observar essa diferença entre eles, ok? Vamos ver aqui a nossa frase. A primeira diz o seguinte, ó. We listen, nós escutamos quem? O Caio, né? At his wonderful audition. Nós escutamos o Caio na sua audição maravilhosa. Nós escutamos ele, não foi? Só que esse ele, eu não posso escrever he, certo? Olha aqui o verbo. Então, depois do verbo, eu tenho que usar um pronome com função de objeto. Então, o que é que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o him. Him. We listened to him. Ok? Nós escutamos a ele. Só que esse ele é o objeto com função, o pronome com função de objeto, né? Him. Nós o escutamos, ok? Escutamos o Caio, escutamos a ele. Próxima frase. Here are my friends. O destaque aqui, né? É meus friends, meus amigos, né? I love to play with. Eu amo, eu adoro brincar, jogar ou tocar, né? Tocar instrumentos musicais com eles, né? No caso, os meus amigos, não é isso? Mas eu posso escrever o they aqui no final? Não. O pronome they ele só funciona como sujeito. Então, como eu já tenho o meu verbo aqui, né? Eu vou ter que utilizar os pronomes com função de objeto. Então, como seria eles aqui, com função de objeto? Isso mesmo. Quem lembrou do them, acertou. I love to play with them. With them. Com eles, ok? Próxima frase. They like ice cream. They like ice cream. Ice cream é um bom objeto, não é isso? Então, qual seria o nosso object pronoun para substituir aqui o ice cream? They like it. Escreve da mesma forma, não é? É a mesma palavra, it, ok? Mas lembrando que a função dele é diferente, né? Função de objeto, porque aqui eu já tenho um pronome com função de sujeito. E esse tem função de objeto, ok? Let's go, Eduardo. I'll give a ride. Vamos, Eduardo. Eu vou dar a você uma ride, uma carona. A ride. Então, vou dar a você, a pessoa está falando diretamente com ele, né? Vou dar a você uma carona. E aí, como é que seria esse você com função de objeto? Isso mesmo, escreve da mesma forma, né? I'll give you a ride. Então, aqui eu tenho um pronome com função de sujeito e aqui com função de objeto. Olha aqui o verbo, né?
O verbo está bem aqui. Então, quem vem logo depois do verbo é o pronome com função de objeto, ok? Então, já está bem claro aí para vocês, já conseguiram relembrar um pouquinho desses pronomes com função de objeto e vamos dar prosseguimento. Bem, então agora vamos relembrar algumas das nossas estratégias de leitura. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no texto e eu vou ver uma perguntinha aqui com vocês, né? Olha só, você tem a imagem do texto, você tem ali o título que está em destaque, você já sabe que está em destaque porque tem uma frase, né, que está em negrito, né, numa cor diferenciada, que é What is depression? What is depression? Então, você tem essa primeira parte do texto, tem a segunda parte, vamos acompanhando aqui, e lá no finalzinho, a informação de onde foi retirado, né? E aí a pergunta sobre esse texto é a seguinte: qual o assunto do texto? Quais estratégias você utilizou para chegar a essa conclusão? Então, a gente vai revisar rapidamente, né, para responder esta primeira pergunta, que eu acho que vocês já ficaram bem claros, né, a respeito dela. A gente vai ver rapidinho aqui. E as estratégias que você utilizou. Vamos aqui comigo, né? Então, aqui nesse título, você já tem uma palavra que já dá dica, né? Depression, cognata, depressão. Então, essa palavra, ela vai se repetindo em todo o texto, ou as palavras que se relacionam a ela, ó. Por exemplo, depressive, depressivo, né? Então, todas as palavras relacionadas a elas vão aparecer também, ok? E por que que você já sabe que o título, o assunto dele é depressão? Olha aqui, tem uma imagem, né, de uma pessoa triste, certo? Um olhar triste, toda encolhidinha, ali sentada no chão, não é? Então, todas as imagens, as indicações, estão levando ao quê? A dizer que este é o assunto do texto, depressão, ok? E aqui tem umas palavras que estão em destaque, certo? A gente vai já conversar sobre elas. Bom, o que eu posso utilizar para saber o assunto desse texto? Que foi a segunda pergunta, não é? Eu vou utilizar as cognatas, né? Cognatas, cognate words, como por exemplo depression, palavras repetidas ou palavras associadas à principal, como por exemplo aqui, né? A depressão, que vai aparecer várias vezes. Palavras relacionadas à depressão. Se a depressão é uma doença, então vai aparecer palavras relacionadas a isso, ó. Por exemplo, a palavra disorder. Não é algo que é uma desordem no nosso corpo, a depressão? Então, medical. Então, não é algo que precisa de um médico? Então, tá tudo correspondente, tá tudo relacionado, ok? O que mais que podemos ver aqui? No caso aqui, depression vai repetir, não é? O que mais? Feelings of sadness, variety of emotional, algo relacionado às emoções, não é? Physical problems, certo? Palavras relacionadas ao tema principal, ok? Então, temos ainda as palavras em destaque aqui que a gente vai já ver do que se trata, ok? Então, e estratégias que nós usamos? Usamos as estratégias de palavras repetidas, palavras cognatas, observamos as imagens do texto, observamos o título e também aquelas palavras que se repetem e estão relacionadas ao assunto principal, como a gente viu ali, né? Médico, emocional, tristeza, ok? Então, usamos várias. E vocês viram as palavras em destaque lá, né? Vamos acompanhar aqui comigo, então, para relembrar essas palavras que estavam em destaque lá no texto. Quais eram elas? Indefinite articles, né? No caso, a gente viu a, certo? Então, o artigo indefinido a é usado antes de palavras que iniciam com som de consoante, ok? Lembre-se, é o som. O artigo indefinido a significa o quê? Um ou uma. Vamos ver mais exemplos. Então, ali, ó, a teen, como nós vimos lá na imagem, né, era uma jovem, uma adolescente, né? Estava em depressão. A teen, um adolescente. Observe que quando eu falo a palavra teen, né, eu tenho o som de T, certo? Consoante. A
family, family. Então, o F, né? Som de consoante F. A family, right? E agora, vamos continuando, vendo um pouquinho mais dos artigos indefinidos. Vamos ver agora o outro. Acompanhem comigo. O outro artigo indefinido é o an. Esse an é usado antes de palavras que iniciam com som de vogal. O outro era de consoante, né? Esse você vai usar quando tem um som de vogal. O que ele significa? A mesma coisa do outro. Então, a gente vai acompanhar aqui, não é? O artigo indefinido an significa um ou uma, tá? A gente sempre usa no singular. Vamos ver exemplos comigo aqui. An actor, né? Você tem a imagem aqui desse ator atuando lá no palco. An actor, né? O som bem aberto de é. An actor, um ator. Próxima palavra. An engineer, você está vendo aqui a imagem, né? Aqui do engenheiro fiscalizando a obra. An engineer, então é um E aberto, right? Um engenheiro. An hour é o próximo. Uma hora. Apesar de estar escrito com H, a pronúncia desse H é A. Hour. An hour. Ok? Então, tomem cuidado com esse hour. Próximo. An orange. Orange. Então, quando eu falo bem redondinho, né, aqui, com som de vogal, eu vou utilizar o an. An orange. Uma laranja. Ok? Então, esses foram os usos dos pronomes dos artigos indefinidos a e an. E vamos continuando, vamos relembrar mais um outro assunto. O próximo que a gente vai relembrar é prediction. 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 O que é prediction? Predição ou previsão. O que é? Essa é uma estratégia de leitura, tá? Relembrando. É uma habilidade básica para todas as técnicas de leitura e para o processo de leitura em geral. Como é que funciona isso? Acompanhem comigo. Então, é a capacidade de adivinhar o que está por vir, né? Algo está lá na frente, fazendo uso de dicas gramaticais, lógicas e culturais. Então, isso daí é o quê? É o prediction. Quando você usa estratégias, observa bem aquele texto e você já fica ali calculando, esse texto provavelmente vai falar sobre tal coisa. Por quê? Porque você passou o seu olho ali no texto, viu algumas palavras, viu algumas imagens e você fez uma prediction. Estou suspeitando que esse texto vai falar sobre, né, computadores, ou sobre relacionamento, ou sobre cidades, o que seja. Então, quando você já suspeita de algo, de acordo com o que observa, né, sejam dicas gramaticais, lógicas ou culturais, você está fazendo uma prediction. E quando nós temos uma prediction, nós utilizamos também uma outra dica, observe, que é o contexto semântico. O que é o contexto semântico? Então, são palavras que têm ideias relacionadas entre si. Funcionam como uma tempestade de palavras. Vocês observaram no texto da Depression, de depressão, que tinham palavras relacionadas a ele. Se a depressão é uma doença, então vai aparecer sempre outras palavras relacionadas a ela, né? Vai aparecer a palavra medical, como tinha lá no texto, depressive, que é depressivo ou depressiva, ok? Emotional, como tinha lá, que é emocional, né? Um problema emocional. Disorder, desordem, já que é uma doença, certo? Então, vocês podem observar que todas as outras palavras vão fazer uma ligação com a palavra principal, certo? Então, a gente diz que funciona como uma tempestade de palavras. São ideias que estão relacionadas à ideia principal. Então, vocês vão acompanhar agora dois exemplos de duas palavras que vão apresentar algumas outras que se relacionam à palavra principal. Acompanhe. Para exemplificar o contexto semântico, temos a palavra acting e as seguintes palavras se relacionam a ela. E ainda temos a palavra Australia.
E as seguintes palavras também se relacionam a ela. Observem que todas elas têm um sentido entre si. Isso é o contexto semântico. Então, vocês puderam acompanhar duas palavras, não é? Foi acting e Australia. O que é acting? É atuação, atuando, está relacionado a atores, atrizes, né, que estão atuando. Então, vocês puderam acompanhar palavras que se relacionam a isso, como, por exemplo, tinha lá a palavra production, produção, né? Para que haja, não é, uma pessoa atuando lá no palco, precisa de toda uma produção prévia, né, para aquilo acontecer, ok? Assim como a palavra Austrália, tinha outras palavras relacionadas a ela, como, por exemplo, a palavra Sydney, ok? Que é uma cidade importantíssima da Austrália, ok? Great Barrier Reef, né? A Grande Barreira de Corais, que também fica na Austrália, certo? Então, quando você fala a palavra Austrália, o que lembra você? Ah, lembra Sydney, lembra a Barreira de Corais. Então, o que você está fazendo? Né? Você está fazendo uma contextualização semântica, né? Um contexto semântico. Right? O que mais que nós temos para relembrar? Temos agora typographic marks, que nos ajudam também a fazer a leitura de um texto, que são as marcas tipográficas. O que são elas? Recursos visuais utilizados para chamar a atenção do leitor e ajudá-lo na construção da compreensão do texto. Elas transmitem informações nem sempre representadas por palavras. Vamos ver os exemplos que a gente pode observar isso. Olha só, aqui nós não temos palavras, nós temos o quê? Números, né, que podem aparecer no seu texto, símbolos, né, como por exemplo esse aqui, ó, aspas, ok? Hashtag, o arroba, tipos especiais das palavras, título, subtítulo, itálico, negrito, underline. Todos esses são exemplos de marcas tipográficas que ajudam você a entender o texto. Outros exemplos. Tabelas também são muito úteis, né, para passar informações, né, para a gente poder compreender um texto. Essa aqui é uma tabela periódica. Observe aqui o nosso zoom que a gente vai ver sobre o elemento, né, aqui em cima, olha. Então, só nessa caixinha desse elemento tem várias informações. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 informações, certo? Todas elas ali dentro daquela caixinha, ok? Tem número, tem sigla, certo? Tem as palavras, ok? Até aqui, ó, element state, que é esse asterístico, certo? Então, aí também é uma outra informação, que é uma informação, né, não verbal, ok? Um outro tipo de texto também que a gente pode utilizar, né, para compreender, né, são os gráficos. Acompanhe comigo esse tipo de gráfico aqui. Quando a gente se depara com um gráfico, em geral ele tem sempre essa estrutura, né, como se fosse um Lzinho, ok? Então, nessa parte vertical aqui, nesse caso, a gente tem as informações que as pessoas têm que escolher, certo? No caso aqui, os assuntos que elas gostariam de que vissem lá no site que elas gostam. E aqui a quantidade de pessoas na parte horizontal, ok? Quantidade de pessoas que escolheu, né, cada um desses tópicos. Então, a maioria escolheu assuntos relacionados a marketing, né? Marketing topics. Então, é o que eles pediram para que o canal que eles gostam, né, apresentasse esse tipo de assunto de marketing, certo? Então, tudo isso aqui que você observa são informações. Então, quando você faz a leitura de um gráfico também, ele tem informações relevantes, ok? Então, a gente acabou de acompanhar aqui, nessa última parte da nossa revisão, as marcas tipográficas e algumas estratégias de leitura.